Saudações, queridos, que a graça e a paz de Deus habite o vosso coração. Por que quem busca a vida eterna está errado e vai se prejudicar e vai se afastar de Deus? Por quê? O tema do vídeo de hoje é sobre isso que eu quero pautar com vocês aqui. E vou trazer como história de fundo, né, como contexto ali, a história de o filho pródigo. Bom, por que a busca pela vida eterna é uma busca egoísta? A busca pela salvação é uma busca egoísta, né? E buscar também a salvação é algo que o Evangelho não propõe, porque não é concedido a mim a capacidade, nem a você, nem a ninguém, a capacidade de buscar a salvação. A salvação, ela é proposta por Jesus. A única coisa que eu faço da minha parte, a única contribuição do homem com relação à salvação é crer e se render negando a si mesmo. Nada mais disso você tem capacidade. Até isso, o constrangimento para ver o pecado em mim é proporcionado pelo Evangelho através do Espírito Santo, porque eu não tenho condição de olhar para mim mesmo como homem carnal e caído e ver as minhas mazelas. Eu vou me achar muito bom, o orgulho vai me cegar, né? O envaidecimento vai me aprovar. Se eu for um cara ainda de ética, de valores, for um excelente cidadão exemplar, aí que ficou mais difícil ainda, porque a minha régua moral vai estar alta e eu vou me autovalidar. Então provavelmente eu não vou aceitar que eu sou tão condenado quanto um bandido, quanto um criminoso, quanto uma meretriz, né? Eu vou achar que eu sou melhorzinho do que eles. Acontece que estamos todos nivelados em uma única régua, não há um justo sequer, todos caíram e foram destituídos da glória de Deus. Então tem uma parte que o Senhor fala para a moralidade dos fariseus, né, o moralismo, né, a hipocrisia dos fariseus, que tanto os publicanos quanto as meretrizes estão à frente deles em relação ao reino dos céus. Por quê? Porque é mais fácil, Deus está mais próximo de uma meretriz que sabe que é pecadora do que de um crente que pensa que é santo. Santo que ele pensa por as próprias obras, pela conduta e ética dele, ele se autovalida. É o caso do fariseu e publicano no templo. Lembra desse episódio em que ele se autoaprova dizendo que não é como estes ladrões, roubadores, adúlteros, né? Mas que ele dá esmola, oferta, enfim. E o outro publicano ajoelha e diz: Pai, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E o Senhor diz: o segundo foi justificado para casa e não o primeiro. Então o problema nem é em eu ser uma boa pessoa, olhando como referência à justiça terrena e social, né? Esse não é o problema é eu me autoaprovar e achar que essa conduta me rende salvação, porque eu sou melhor que fulano, Bertrando ou que a grande maioria. Então, voltando para o eixo do assunto aqui, que é lembrando o porquê que aquele que busca a vida eterna, ele de fato não terá essa vida eterna, tá? Primeiro, esse é o ponto, eu faço essa afirmação e eu vou respaldar isso. Não terá essa vida eterna. E segundo, ele não ama a Deus. Por que não ama a Deus? E eu disse que eu utilizaria o filho pródigo como pano de fundo. Mas vamos lá. Por que ele não ama a Deus? Ele ama a si mesmo. Amar a Deus não é amar a herança que ele pode prover. Vamos contextualizar. Se alguém diz que ama o esposo, uma esposa diz que ama o esposo, mas no final das contas o que ela ama é ter o esposo, é diferente de amar o esposo. Amar ter o esposo é por quê? Porque o esposo provê uma boa casa, é um bom provedor, é um bom protetor, né? Então esse esposo é interessante para essa esposa porque ele tem coisas a oferecer, certo? Uma mulher imatura ama essa situação. Uma mulher madura, ela transcende essa ideia, que é o caso da matriarca, né? É outro assunto para outro dia, mas vamos lá. Ela compreende a mente masculina e passa a amá-lo, porque aí ela entende o valor do esposo, aquele esposo que é o esposo bíblico, né? Bom, a igreja, quando entende o que de fato Jesus fez por nós, através da ordem do Pai, passa a amar o Cristo, esquecendo dos benefícios que o Cristo tem a oferecer. Porque aí começa a amar exatamente a pessoa. Mas quando a igreja é imatura, ela não ama o Cristo, ela ama os milagres do Cristo, o que o Cristo tem a oferecer. Pode ver,
Até alguns pregadores fazem essa afirmação que a dor é um agente de Deus. E por quê? Infelizmente é uma verdade, mas poxa, não deveria ser. Mas é um agente de Deus. Por exemplo, você está bem de saúde. Muito bem, obrigado. Então você está aí focado no teu trabalho, nos teus projetos, na tua família, nos teus deleites e independente está vivendo a tua vidinha, o teu sopro. Daqui a pouco aparece um carocinho aí embaixo do braço ou não sei na onde e começa a doer e ter problemas. A primeira pessoa que você lembra quem é? Diz para mim aí, se você estava um crente meio esquecido. A primeira é Deus. Você vai lembrar de Deus. Então, todo mundo que sente uma dor, e pode ser financeira, emocional, ou física, ou familiar, independente. A dor chegou, o crente lembra de Deus, né? Então a dor infelizmente é um agente de Deus. E eu acho, tá? Isso aí é o que eu acho. Não estou falando que é uma verdade, é só uma intuição minha que Deus não gosta disso. Ele disse que não tem prazer nem na morte do ímpio. Eu acho que ele não tem prazer em infringir dor também em seus filhos. Mas tem filho que só vai acordar, e a grande maioria só vai se despertar e ir para o Senhor quando a dor encosta nele. Bom, com esse assunto em pauta, vamos lá. Então, se essa esposa se relaciona fielmente a Deus ou fielmente ao marido por causa do que o marido tem a oferecer, ela nunca foi fiel ao marido, ela é fiel aos seus próprios desejos. Pega essa visão e segura no colo. Se você é crente por causa do que Deus tem a oferecer, pelas soluções para esta vida e a vida eterna no final, então, e quando você não peca por medo da consequência, logo você é um baita de um egoísta, um amante de si próprio. E quando você faz o bem expectando a recompensa, que é o que a grande maioria faz nas igrejas quando são coletas ou dízimos ou ofertas, eles os fazem acreditando que vai ter um retorno sobre aquilo. Deixa de hipocrisia. Quando é que você vai olhar para a obra de Deus quando você doar o teu valor, que você não quer nada em troca daquilo e de fato você está doando de coração, fazendo aquilo como um privilégio? Eu tenho o privilégio de poder fazer uma oferta na igreja, de dar uma coleta, de dar um dízimo, independente da igreja que você está. Você entender isso como um privilégio. Agora você o faz como uma semente. Porque os pastores de hoje por aí, e as igrejas de hoje por aí, não só pastores, como também de igrejas que não têm pastores, eles incentivam que se você dá, você tem crédito. Se você doar, você tem saldo. Se você fizer, você está plantando uma semente para colher depois. Quando que na verdade eu devo doar daquilo que Deus já me deu. Deus falou isso com Jó: quem me deu antes para que eu retribua, se tudo é meu? Ou seja, o que você fazia para a viúva, você fazia para o faminto, para o cego, você não fez para mim, porque tudo já é meu. Você não tem nada comigo para receber de volta, porque o que você deu para o outro já era meu antes, isso eu só tinha porque eu te dei. Então esse negócio é tão fora. Então o relacionamento da igreja esperando vida eterna te coloca como uma interesseira, uma noiva interesseira, que quer a vida eterna porque Deus não é o fim, Deus é um meio. Então quando Deus é um meio, vamos lá, se coloca no lugar dele. Quando os teus filhos só te procuram quando precisa de dinheiro ou de alguma coisa, de resto eles te ignoram o tempo todo, você gosta desse comportamento deles? Você se sente amado por esses filhos? Quando a tua esposa só te procura quando ela tem necessidade de algo, ou o seu esposo só te procura quando ele quer algo, de resto ele te ignora, passa de largo, ignora os seus sentimentos, não respeita, e aí, você gosta desse comportamento? Você se sente amado por isso? Pronto, então exatamente essa é a conduta do crente que está em busca da vida eterna. Vamos lá para o filho pródigo. O que o filho pródigo buscava no pai? O que aproximou o filho pródigo do pai? A inquietação dele pela herança. É exatamente o que a igreja de hoje quer a herança, quer as bênçãos na terra, os milagres do Cristo e no final a vida eterna para mim não queimar no lago de fogo. Certo? O filho queria a herança, quero a herança, então ele se aproximou do pai por causa da herança, mas isso, a herança, o que fez com ele? Afastou ele do pai, porque ele nunca quis o pai, ele queria a herança. Tá certo aí? Ele não queria o pai, ele queria herança. Tanto é que quando ele pegou a herança, o que ele fez? Ele abandonou a casa do pai. Então ele nunca esteve interessado no pai, e sim na herança. Mas aí você veja bem que
ele interessado na herança, a herança afastou ele do pai. Então, se você vive como cristão, mas é interessado na herança, eu não. Faça uma autoanálise. Esse vídeo aqui não é para provar que eu tô certo, que sou bonzão, não. É para você crescer aí no teu campo, não precisa contar para ninguém. Reflita sozinho e pense sobre isso. Os mais corajosos vai escrever alguma coisa aqui no comentário dizendo, olha, Edu, de fato eu estava dentro de se encaixava nesse pensamento. A grande maioria vai dizer assim, conheço muita gente que faz isso mesmo. E alguns haters vão criticar o vídeo, porque eles não têm mais nada para fazer a não ser colocar defeito naquilo que os outros fazem, porque eles mesmos não fazem nada para ninguém colocar defeito. Mas vamos lá. Então, o evangelho, ele não propõe recompensa, ele propõe nova natureza. Eu sou feito de uma nova substância, porque o velho eu morreu. Então eu não estou debaixo de uma doutrina que eu obedeço, porque obediência é contrariar a natureza de alguém e você dá para ele uma ordem, olha, faça assim, assim e assim. Porque se você não der a ordem, ele faria diferente. Acontece que o renascido em Cristo, e vamos falar então de Paulo. Paulo tinha qual livro de doutrina? Qual manuscrito teológico para desenhar a doutrina cristã? Qual que ele teve? Me diz aí, além da Bíblia que ele tinha, que era a Antiga Aliança. Não tinha livros do Novo Testamento, porque eles estavam sendo escritos, a grande maioria, por ele mesmo. E aí, como é que ele se norteava? Porque ele foi feito nova criatura, e a nova criatura é feita de nova substância, de nova matéria, e ele vive um novo propósito, e aquilo não é forçado, aquilo é prazeroso. Quando você obedece a Deus, aquilo se torna um fardo, e você diz, é difícil servir a Deus, é porque a tua natureza ainda não foi transformada. Pega essa e segura no colo, que está quentinha. Se tua natureza não foi transformada, logo é pesada para você a doutrina. E aí você vê dentro da igreja que às vezes você está, muita gente dizer, essa igreja tem uma doutrina pesada. Primeiro que não é doutrina, é usos e costumes a grande maioria, mas quando é doutrina não deveria ser pesada. Porque Jesus chamou de fardo leve e jugo suave. Porque é ele que vai colocar a cabeça no jugo. É força dele que vai te tracionar. Para frente você é galho seco. O que faz você dar fruto é a seiva que emana do Cristo, porque você está enxertado no tronco que é ele. Agora, se isso não acontece com você, é porque você não renasceu. Eu não renasci, então também, se eu viver essa mesma coisa. Então o chamamento desse vídeo é um despertar para você. Acorda, vídeo sem polêmica, poucas pessoas vai assistir, mas se você for um cara interessado em ajudar muita gente, uma irmã que tem interesse, divulga o vídeo, joga para muita gente aí assistir. Joga nos grupos de WhatsApp, não tem problema. Porque eu não estou falando de igreja, não estou falando de placa, não estou falando de ninguém. Estou falando de vida eterna para você entender qual é o propósito da vida eterna. Não é eu estar interessado nela, é eu estar interessado na pessoa de Jesus. Porque não existe vida eterna sem Ele. Ele é o próprio paraíso. Não há descanso sem Jesus. Ele é o sábado que a lei propõe. O descanso está nele. Então a vida eterna é Ele. E não há vida fora dele. Então eu não tenho acesso à vida eterna através dele por causa que ele vai me dar. Ele é a vida eterna e eu vou viver nele. Ele será o sol da justiça, da nova Jerusalém. Só há vida em Deus, só há vida nele. E não há vida fora dele. E a ausência dele é morte absoluta. Então essa compreensão de que você precisa buscar a vida eterna, ela é totalmente equivocada do Evangelho. O Evangelho não propõe isso. O que propõe isso é religiosismo, moralismo e legalismo. Essas coisas propõem que você deve fazer um monte de coisa para receber em troca a vida eterna. Não precisa fazer nada, então, Eduardo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não vai fazer. Leia lá, segundo de Efésios 2, 8, 9 e 10. O capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. No 10º vai falar que o Senhor nos separou para viver no meio das boas obras. Sim, porque renascido uma nova criatura, sou feito de uma nova substância, sou uma cópia de Cristo, sede meus imitadores, aquilo que ele falou. Logo o meu corpo não é mais o corpo do caído Adão, e sim do renascido Cristo, ressuscitado Cristo. E esse corpo, ele propõe uma nova vida, uma nova mente, uma nova orientação, novos hábitos, nova conduta, nova ética, portanto, boas obras. Mas as boas obras não é para eu ser salvo, e sim porque eu fui salvo, transformado em uma nova criatura. Entenda isso, pelo amor de Deus, aprenda e cresça com isso.
porque isso vai te salvar da ignorância e da cegueira. Entenda que esse pequeno vídeo é um colírio que eu estou esguichando nos teus olhos. Não sou ninguém, claro que não, de maneira alguma. O Evangelho não propõe crescimento e conquista, ele propõe diminuição do homem e renúncias. Porque o reino de Deus não aplaude quando você conquista, ele aplaude quando você renuncia. Porque a força do cristão está na renúncia do seu eu. Porque o Evangelho, através do Senhor, emana o Espírito Santo em mim e me propõe, me capacita. A graça também é uma força capacitadora que me dá condições de negar os meus anseios. A própria filosofia ou psicologia, por assim dizer, de Immanuel Kant, vai dizer uma frase que eu acho tão inteligente, essa frase muito aplicável ao Evangelho também, que ele diz o seguinte: livre mesmo é o homem que faz aquilo que não quer. Certo? Qual é o conceito da frase? Porque o que faz o que quer é escravo dos próprios desejos, mas o que faz o que não quer é livre da escravatura do próprio homem, do próprio ego, da vaidade e dos prazeres dessa vida. O Evangelho propõe esse tipo de liberdade, a liberdade de eu poder pecar, mas eu escolho não pecar. Eu posso adulterar, mas eu escolho não adulterar. Eu posso me embriagar, mas eu decido não me embriagar, porque Deus, através do seu Filho, me deu essa condição de escolher e de decidir, coisa que eu não tinha quando estava morto na escravatura do pecado. Deus abençoe a todos, saudações e até o próximo vídeo.